pessoal, aqui é a Rê do Palavras Radioativas e esse é o terceiro vídeo da ação literária Vida de Leitor que eu trago aqui pro canal. O tema dessa semana são livros que você gostaria que fossem adaptados para o cinema, livros que você acha que seriam grandes sucessos nos cinemas, e eu separei alguns aqui pra poder mostrar pra vocês. Mas antes, não se esqueça de ir lá no canal das meninas que estão participando também da ação literária. Vá lá nesses canais delas, porque elas já publicaram nessa semana que passou vídeos com esse tema, então você também vai poder ver nos vídeos delas alguns livros que elas acham que seriam grandes adaptações para o cinema. Então agora, sem mais delongas, vamos para as minhas escolhas do tema. Eu resolvi começar esse vídeo chegando com a voadora no peito de vocês, escolhendo Proibido, da Tabata Suzuma, pra ser uma ótima adaptação de cinema. Esse livro aqui, ele é um divisor de águas, assim, ele é um divisor de águas de pensamentos, de sentimentos tão intenso e tão incrível que eu acho que se ele fosse pro cinema ia gerar muito debate e muita discussão acerca do tema que ele aborda, que é o incesto. Mas é nisso aí que a autora foca, porque ela vai dar um tapa na sua cara e falar que nem tudo é tão preto no branco quanto a gente imagina. Ela vai mostrar pra gente que quando os assuntos são relacionados a pessoas, a seres humanos, que têm essa capacidade de sentir, né, de desenvolver sentimentos, as coisas não são uma tabela fixa de coisas que devem acontecer de uma maneira igual para todo mundo. Porque ninguém é igual, ninguém vive da mesma forma, ninguém tá inserido em contextos iguais, então é isso que a autora vai focar aqui. A relação familiar desses dois aqui é muito complicada, não é a mesma que eu tenho, provavelmente não é a mesma que você tem. Não tô dizendo também que isso é justificável pra acontecer um incesto, mas que, sabe, tem uma explicação, que nada é por acaso, né? Não é um olhou pro outro e falou, tô afim e vamos lá. Não é isso, né? Tudo é um processo muito longo de acontecimentos que duram anos na vida deles, que levam eles a perceber que eles estão apaixonados, que eles se amam. Como muitos de vocês já devem saber da premissa desse livro aqui, a gente conhece a Maya e o Lochan, que são dois irmãos mais velhos dos 5 irmãos. Então eles são no total 5 irmãos, e os dois mais velhos, que são a Maya e o Lochan, tomam conta dos menores, porque a mãe deles é uma louca desvairada, que só quer saber de viver a própria vida, ela não tá nem aí pros filhos dela, ela não cuida deles, ela não sabe, ela não tá buscando o bem-estar da família, ela não busca que eles tenham uma educação de qualidade, que eles estejam limpos e alimentados e tudo mais. Enfim, tudo isso fica a cargo dos irmãos mais velhos, que desde pequenininhos são pilar um do outro, né? Eles vivem nessa situação completamente conturbada. O pai deles abandonou eles quando eles eram crianças, se mudou pra outro país. A mãe, desde pequena, também vive a vida desse jeito, né? Ela é muito inconsequente. Então, desde pequenininho, eles aprenderam a se apoiar, né? Um ajudar o outro e um tá do lado do outro pra qualquer circunstância. Então, desde criancinhas, eles são, assim, a base da vida um do outro. E quando os irmãos mais novos vão nascendo, eles também entendem que eles precisam, né, prover o bem-estar daquelas crianças que não pediram pra estar no mundo. Então fica a cargo deles fazer com que eles tenham uma vida decente, que eles estudem, que eles vão pra escola, que eles tenham notas boas, que eles tomem banho, que eles se alimentem, tudo isso. Então fica tudo a cargo de dois adolescentes que são praticamente ali chefes de família, sabe? Eles são praticamente o pai e a mãe dos irmãos mais novos. Essa circunstância da vida deles não é uma coisa extremamente comum, não é a ideia, não é a idealização de família que a gente tem. Então por isso também a gente não pode chegar com o dedo assim apontando e falando você é promíscuo, você é errado, você não pode, sabe? É esse tipo de coisa que a autora vai trazer pra gente, e esse livro me deu uma explosão assim na minha cabeça, porque eu fiquei pensando muita coisa enquanto eu li esse livro, e é incrível. Eu acho que se ele fosse pro cinema e tudo isso fosse abordado, essa relação sentimental que os dois têm juntos, mas principalmente a contextualização da vida deles, traria muito debate, assim como Eu Era Antes de Você trouxe debate. Vocês sabem do que eu estou falando se vocês leram o livro, e se vocês assistiram o filme também, porque já saiu o filme. Mas eu acho que da mesma forma que aquele filme, né, que Como Eu Era Antes de Você tocou, emocionou e fez as pessoas pensarem, esse aqui também é da mesma forma. Ele toca, ele emociona e ele te faz pensar de muitas coisas. A minha próxima indicação é o Belgravia, aqui do Julian Fellowes, que é o mesmo criador de Downton Abbey, aquela série de TV. E esse livro aqui eu acho ele muito interessante, eu acho que ele seria muito interessante no cinema, né, em filmes, ou talvez em uma série, por que não? Porque esse livro aqui é todo baseado em um segredo, e ao mesmo tempo que esse segredo tá ligado a duas famílias importantes e diferentes, né, em diversos aspectos, ele também tá ameaçando a vida de outras pessoas ali que também têm interesses envolvidos com essas famílias. Então, assim, é um romance de época, né, ele começa em 1815, e assim, quando o segredo vem assim meio que à tona, né, quando ele começa a influenciar a vida das outras pessoas, já é 1840. Então a gente tem aí um espaço de 25 anos desde que o segredo
começa até quando ele tem o seu auge ali, que ele começa a influenciar a vida das pessoas. E esse livro aqui, ele tem... os capítulos são narrados pelo ponto de vista de diversos personagens. E por a gente não ter um protagonista, né, um personagem principal em que a história gira em torno, a gente tem uma noção muito rica e muito ampla de como esse segredo envolve outras pessoas e a forma como ele afeta a vida dessas pessoas também. Então a gente entende o ponto de vista e a mentalidade o psicológico de diversos personagens. Eu acho que isso seria muito interessante de ser trazido pro filme, porque a gente poderia ver isso na tela, né, essas personalidades, essas influências no cinema. E é um livro que eu acho que quando o segredo vem à tona, assim, que ele realmente, tipo, sabe, tem o seu auge, seria muito incrível ver isso na tela do cinema, na tela da TV, enfim, um filme, uma série. Eu acho que isso aqui seria muito legal de ver. E também não sei, né, o autor já tem uma série aí publicada, ele também é roteirista, se não me engano. Ele é autor e roteirista. Não, ele é escritor, diretor e produtor de cinema e de TV. Então, né, pra ele querer colocar isso aí em prática é um pulo, mas eu acho que eu gostaria muito, muito, muito de ver esse livro aqui no cinema também. A minha próxima indicação de livro que eu acho que seria incrível no cinema é Aleph, o Invisível. Eu já falei várias vezes desse livro aqui no canal e eu não vou conseguir detalhar pra vocês tudo que tem nesse livro aqui, mas eu já falei anteriormente que ele conta com misticismo, ele conta com muitas cenas de ação, porque tem bastante perseguição. Então, voltando aqui, né, falando um pouco da sinopse, a gente vai conhecer o Aleph. Aleph é o codinome de um rapaz que é hacker e ele vive lá no Oriente Médio. Eu não vou saber dizer agora exatamente em qual país ele vive, mas enfim, ele vive no Oriente Médio e ele é um hacker, ou seja, ele tá ajudando outras pessoas a colocar no ar, né, na internet, coisas que o governo não aprova, o governo não permite. Então ele tá, né, sendo ali, fazendo esse serviço ilegal para as outras pessoas, ajudando as outras pessoas com a ilegalidade, mas sem, assim, ele não tá nem aí se é ilegal ou não, ele só quer receber o dele, sabe? Ele só quer o dinheiro dele. Então ele trabalha com isso, ele ajuda essas pessoas dessa forma, só que, né, de uma maneira bem, assim, na tocaia, pro governo não descobrir que é ele que tá fazendo isso, porque se o governo descobrir, já era, né? Paralelamente, ele também é apaixonado por uma garota que ele não deveria amar, porque ela é de um nicho social completamente diferente, e se isso na nossa sociedade acontece, né, de pessoas ricas normalmente não namorarem com pessoas pobres e tudo mais, a gente vê acontecendo, mas assim, não é uma coisa muito recorrente. Você imagina no Oriente Médio, né, que uma pessoa de alto escalão social e as de baixo escalão social elas nem se cruzam na rua. Então, aqui é isso que tá acontecendo. Ele tá apaixonado por uma menina que ela é influente, né? O pai dela é influente, ela é de uma família bastante influente. Ou seja, ele tá ali com um romance proibido. E ele vai descobrindo ali ao longo do livro também que a menina não é muito bem aquilo que ele imaginava que fosse. E ela entrega pra ele um livro que ele não sabe muito bem o que é, ele vai descobrindo ao longo da história do que se trata esse livro. Ele só sabe que tem pessoas muito importantes e muito perigosas que estão atrás desse livro. Só que, paralelamente a isso, o governo descobre que é ele que tá colocando no ar os sites proibidos e começa a ir atrás dele. Então a gente vai ter dois núcleos de pessoas, né, de perseguição, que é o governo que vai estar atrás dele e as pessoas que estão atrás desse livro que a menina que ele ama deu pra ele. Então, a partir daí, ele foge e a gente vê essa fuga e essa perseguição desses dois grupos a ele, e ele também fazendo amizade com outras pessoas que vão ajudá-lo a passar por esses problemas. Então, é um livro muito rico, assim, em temáticas, mas todas as temáticas são muito bem distribuídas, né? A gente não vê pesar pra nenhum lado, a gente não vê ter muita magia, a gente não vê ter muito romance, a gente não vê ter muita ação, é tudo muito bem dosado, então você consegue... você lê sem se saturar, sabe, da história. E é um livro muito, muito, muito bom, e isso no cinema, gente, seria incrível, porque eu particularmente adoro histórias e filmes e tudo mais que se passam no Oriente Médio. E além disso aqui, essas cenas de perseguição, essas cenas de descoberta, né, que ele tá descobrindo do que se trata esse livro, que ele vai desvendando segredos, eu acho que isso seria muito incrível de se ver no cinema. E, sério, esse livro no cinema seria incrível. A minha próxima escolha de livro que eu gostaria de ver no cinema é Todo Dia, do David Levitan. Eu já contei pra vocês que nesse livro aqui a gente conhece o Way, que é um estado de espírito, né, uma entidade que acorda todos os dias num corpo diferente. A gente só conhece a consciência dele, né, e todos os dias ele acordando num corpo de uma pessoa diferente. E só essa premissa de ele viver dessa forma já seria um filme incrível, ou uma série de TV talvez incrível. E além disso, um dia ele acorda no corpo de um garoto que tem uma namorada. Ele passa o dia inteiro com essa menina e ele descobre que ele se apaixonou por ela e... no dia seguinte, a esse dia que ele passou com ela, ele acorda no corpo de outra pessoa e essa é a vida dele. Então ele não pode ter nada, nenhuma âncora que segure ele em algum lugar.
e a partir de então ele começa a fazer várias coisas pra poder tentar ficar perto dela, pra poder ver ela num dia que seja, e é incrível, gente, esse livro. Eu acho que essa premissa, essa coisa de ele acordar todos os dias no corpo de uma pessoa diferente, passar por diversas situações, seria incrível de se ver no cinema também. Por fim, a minha última indicação é uma indicação que eu também dei no vídeo anterior aqui da ação literária, que é Ratos, do Gordon Rees, que é um thriller psicológico incrível. Como eu falei com vocês no vídeo anterior, o título aqui vai meio que ter relação com a vida dessas protagonistas, né, que é a Shelley e a mãe dela. As duas são reclusas da sociedade, elas sofrem diversos tipos de preconceito e elas são normalmente o tipo de pessoas que aceitam, né, todas as bostas que o povo faz com elas normalmente aceitam. E, inclusive, uma dessas coisas que elas permitem que façam com elas é o próprio pai da Shelley, que ele abandona elas, ele trata elas como lixo, abandona elas e enfim, são só elas duas ali pra poder viver juntas. E quando a Shelley chega no auge dela de aturar as coisas que acontecem com ela, porque ela tá sofrendo bullying na escola, ela tá sofrendo diversas coisas relacionadas ao bullying na escola dela, que tá afetando ela, né, psicologicamente, e, enfim. Quando ela chega no auge disso, que ela sofre um ataque bem perigoso, elas se refugiam pro campo, numa casa no campo, afastada da cidade, e a Shelley começa a ter aulas, né, em casa. E justamente quando você pensa que o livro acabou, porque foi desvendado o mistério do porquê que elas são tão reclusas, o autor vai lá e dá um outro acontecimento na vida delas, que é no dia do aniversário de 16 anos da Shelley, que entra um assaltante na casa delas, e em legítima defesa, elas cometem um crime, né, contra essa pessoa que entrou lá pra poder assaltar elas. Só que a mãe da Shelley é advogada, então ela entende, tipo, como funcionam os processos criminais e tudo mais, ela entende a própria situação delas, ela sabe que não é muito favorável, então a partir daí a história se ramifica pra diversas coisas e a gente vai, assim, ficando chocado e intrigado, e é um livro muito, muito, muito bem detalhado com relação a isso. Então a gente tem aí também o thriller psicológico, né, das protagonistas, a gente tem a reclusão delas duas, a gente tem o bullying que a Shelley passa, a gente tem o crime que elas cometem e o que elas vão fazendo depois disso pra poder acobertar, né, o que elas fizeram. E é um livro incrível, eu acho que se ele fosse pro cinema a gente ia dar, assim, um suspense, eu acho que poderia ser um suspense com um pouquinho de ação, assim, maravilhoso, ia ser sucesso. Bom, gente, esses foram os livros que eu tinha pra indicar pra vocês, né, que eu tinha pra declarar aqui no meu canal, aqui no YouTube, de que eu quero filmes. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero muito que vocês tenham lido algum desses livros, e se vocês leram, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam deles, deixem aqui nos comentários também livros que vocês gostariam de ver nos cinemas, e se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha aqui pra ajudar na divulgação, e se você gostou mais ainda, se inscreve aqui no canal, e não se esqueça de ir lá visitar o canal das meninas pra ver os vídeos que elas postaram por lá. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, e até o próximo vídeo.